Meia-noite e meia, Sam e Cat. Meia-noite e meia, e a Nick já começava com energia caótica. Sam e Cat juntava duas personagens que já eram conhecidas do público. A Sam, de iCarly, e a Cat, de Victorious. As duas viravam colegas de quarto e começavam um negócio de babá, mas tudo sempre dava errado de um jeito absurdo. Era um humor exagerado, com situações completamente fora da realidade, mas que funcionavam justamente por isso. Era o tipo de série perfeita pra madrugada. Leve, engraçada e imprevisível. Uma hora, iCarly. 1 da manhã, e vinha um dos maiores fenômenos da Nickelodeon. iCarly acompanhava Carly e seus amigos criando um web show dentro do próprio quarto. O mais interessante era como a série misturava a vida real com a internet, algo que na época ainda estava crescendo. Entre episódios caóticos, trolls, desafios e situações absurdas, o público se sentia parte daquele universo. Era impossível assistir sem dar pelo menos uma risada. 2 horas, papai em apuros. Já de madrugada mesmo, entrava Papai em Apuros, que trazia um ator famoso que, após anos vivendo o pai perfeito na televisão, precisa assumir esse papel na vida real quando sua esposa decide voltar ao trabalho. Agora, como pai de casa em tempo integral, ele descobre que cuidar dos 3 filhos não é nada parecido com o roteiro de TV. O humor gira em torno do contraste entre sua confiança de celebridade e o caos doméstico que ele mal consegue controlar. Era uma série simples, com aquele charme clássico das comédias familiares da Nick. 2h30, Drake e Josh. 2h30, e aí sim vinha um clássico absoluto. Drake e Josh mostrava 2 irmãos completamente diferentes tentando conviver sob o mesmo teto. De um lado, Drake, despreocupado e popular. Do outro, Josh, responsável e cheio de regras. O resultado? Situações absurdas, planos que sempre davam errado e momentos que viraram memes até hoje. Era aquele tipo de série que você já sabia o que ia acontecer, mas assistia mesmo assim. 4 horas, a família Hathaway. Já entrando no final da madrugada, vinha a família Hathaway. A série misturava comédia com elementos sobrenaturais, mostrando uma família que passa a viver com fantasmas. O interessante era como o roteiro equilibrava situações normais com esse toque estranho, criando episódios imprevisíveis. Era leve e diferente e tinha uma identidade bem própria dentro da programação. 4h30, Rabbids. 4h30 e o caos aumentava. Rabbids não tinha praticamente diálogo. Era puro humor físico, gritos e situações completamente aleatórias. Os personagens pareciam não fazer sentido nenhum. E essa era justamente a graça. Era rápido, barulhento e perfeito para esse horário meio sem lógica da madrugada. 5 horas, os pinguins de Madagascar. 5 da manhã, e começava a transição para amanhã com muita ação. Os pinguins de Madagascar pegavam os personagens do filme e transformavam tudo em missões secretas cheias de estratégia e humor. Cada episódio era praticamente uma operação militar, só que completamente maluca. Era inteligente e divertido ao mesmo tempo. 5h30, Kung Fu Panda. Ouça a lenda do Kung Fu Panda! Logo depois, Kung Fu Panda continuava nessa pegada de ação, mas com mais foco em aprendizado. A série expandia o universo do Po, mostrando treinamentos, desafios e inimigos novos. Além das lutas, o desenho trazia mensagens sobre disciplina, crescimento e autoconfiança, sem perder o humor característico. 6 horas, as Tartarugas Ninja. 6 da manhã, e a intensidade aumentava. As Tartarugas Ninja trazia ação constante, batalhas e uma história mais contínua. Diferente de outros desenhos, aqui existia evolução real dos personagens, o que prendia ainda mais quem assistia todo dia. Era praticamente impossível não se envolver. 6h30, Breadwinners. Logo depois, o clima mudava completamente. Breadwinners era puro caos animado. 2 patos entregadores vivendo situações sem sentido, com humor exagerado e cenas completamente aleatórias. Era aquele tipo de desenho que você assistia pensando, o que tá acontecendo aqui? Mas não conseguia parar. 7 horas, Rust Rivets. 7 da manhã trazia um respiro com o Rusty Rivets. Aqui o foco era invenção e criatividade. O personagem principal usava engenharia para resolver problemas, incentivando o raciocínio e a curiosidade. Era um conteúdo mais educativo, mas ainda divertido. 7h30, The Loud House.
E então vinha um dos maiores sucessos modernos da Nick. The Loud House mostrava a vida de um garoto vivendo com 10 irmãs. Cada episódio era um caos organizado, cheio de situações familiares, conflitos e soluções criativas. Era fácil se identificar com pelo menos alguma situação. 8 horas, Bob Esponja. Bob Esponja Calça Quadrada. 8 da manhã, e não tem como. Bob Esponja Calça Quadrada dominava esse horário. Humor nonsense, personagens icônicos e episódios que funcionavam tanto pra criança quanto pra adulto. Era o tipo de desenho que você podia assistir 1000 vezes e ainda rir. 8h30, Shimmer e Shine. Depois disso, vinha uma mudança de público. Shimmer e Shine trazia um universo mágico com duas gêmeas aprendendo a usar seus poderes. Cada erro virava uma aventura, e cada episódio ensinava algo sobre amizade e responsabilidade. 9 horas, Nella, uma princesa corajosa. Sempre a brilhar, princesa Nella. 9 da manhã continuava nessa linha, mas com mais ação. Nella era uma princesa que também era cavaleira, equilibrando delicadeza e força. O desenho quebrava padrões e mostrava que coragem pode existir de várias formas. 9h30, Patrulha Canina. E aí vinha um dos maiores fenômenos infantis da época. Patrulha Canina mostrava uma equipe de filhotes resolvendo problemas e salvando o dia. Cada personagem tinha uma função, reforçando o trabalho em equipe e responsabilidade. 10 horas, To Marte. Voltando pro humor, To Marte trazia um personagem vivendo dentro de um mundo animado cheio de referências e situações malucas. Era rápido, criativo e cheio de energia. 11 horas, Papaya Bull. Mais tarde entrava Papaya Bull, uma série menos conhecida, mas com uma proposta bem diferente. Misturava humor com situações inusitadas, criando um estilo único dentro da programação. 12h30, Blaze and the Monster Machines. Já na hora do almoço, Blaze trazia corridas e ciência. Blaze and the Monster Machines misturava velocidade com conceitos de física e engenharia, ensinando enquanto divertia. 1 hora, Os Padrinhos Mágicos. E aí vinha outro gigante da Nickelodeon. Os Padrinhos Mágicos acompanhavam Timmy Turner realizando desejos que quase sempre davam errado. Era criatividade pura, com episódios imprevisíveis e muito humor. 1h30, Escola de Rock. A tarde começava com música. Escola de Rock mostrava alunos formando uma banda e vivendo conflitos entre escola e sonhos. Era leve, divertida e cheia de energia. 2 horas, Game Shakers. Logo depois, vinha Game Shakers, focada em adolescentes criando jogos. A série misturava tecnologia, humor e situações absurdas, refletindo muito da cultura digital da época. 2h30, Harry Danger. Aqui, um dos maiores sucessos live action da fase. Harry Danger mostrava um garoto que vira ajudante de um super-herói. Misturava ação com comédia, criando episódios muito dinâmicos. 3 horas, Bunsen é uma fera. Não é urso nem pé grande. Voltando pra animação, Bunsen trazia um monstro tentando viver no mundo humano. O foco era aceitação, amizade e diferenças, sempre com muito humor. 6h13, Nick, Rick, Dick, Dawn. Já no fim da tarde, vinha o caos dos irmãos quadruplos. Nick, Rick, Dick e Dawn mostrava rivalidade, confusão e momentos familiares cheios de exagero. 7h54, The Thundermans. Quase 8 da noite e entrava outra família, só que com superpoderes. The Thundermans equilibrava a vida normal com a identidade secreta, criando situações bem divertidas. 10 horas, 100 coisas para fazer antes do high school. E pra fechar o dia, vi uma série com um tom diferente. 100 coisas para fazer antes do high school acompanhava amigos tentando aproveitar ao máximo a vida antes de crescer. Era quase um lembrete constante de aproveitar o momento.